Olá, seja bem-vindo ao Entralizando por Aí. Meu nome é Milena Faneco e este episódio está sendo gravado diretamente do CHRO Fórum em parceria com a ABRH São Paulo. E eu estou aqui com a Estela Campos, que é editora de carreiras do Valor Econômico, com uma responsabilidade, gente. Prazer, Estela, ter você aqui com a gente. Que honra! Imagina, obrigada pelo convite, muito legal. Eu gostaria de pegar um gancho para a nossa primeira pergunta, que tem a ver com a aula magna, né, com a palestra magna de abertura do professor Silvio Meir, que fala do RH se posicionando como agente de transformação sustentável, né, para ajudar a gente a ser parceiro estratégico do negócio, visando o crescimento sustentável das organizações. Eu queria entender de você como que você tem visto esse movimento. Então, eu acho que o RH, sem dúvida, tem um papel fundamental nessa transformação, porque nenhuma transformação digital vai acontecer se você não preparar as pessoas, como ele colocou. E eu acho que o RH vive um momento muito especial, num outro sentido, que é nunca o RH teve tantos dados por conta da tecnologia para tomar decisões. Sim, é verdade. Né? Assim, muitas ferramentas que ajudam a conhecer melhor quem é o funcionário, quais são os hábitos, quais são para medir o trabalho das pessoas, para entender como você pode fazer uma gestão mais assertiva. Até eu tenho visto ferramentas preditivas, né? Como ele estava falando da importância das ferramentas preditivas, que conseguem ver se o colaborador tem alguma possibilidade de querer ir embora nos próximos meses. Então, tudo hoje é possível com essa quantidade enorme de dados. Então, eu acho que, assim, por um lado, o RH está muito mais preparado para lidar com esse mundo, porque está tendo essa possibilidade de aumentar os dados para, né, tomar ações mais assertivas. E do outro lado, ele tem um papel fundamental na preparação das pessoas para todo esse momento de digitalização. Exatamente. E daí, aproveitando esse gancho, né, eu trago um dado do Fórum Econômico, que até 2030, e a gente fala 2030, dá a impressão que é muita coisa, mas não é, né? 44% das funções atuais vão ser ou substituídas ou ressignificadas, né? Então, como que os RHs estão preparando os seus colaboradores para se manterem relevantes dentro das organizações, né? Como quem está fora está se preparando para este movimento e como que as empresas estão olhando para suas funções atuais, né? Para o seu desenho organizacional. Eu acho que, sem dúvida, a gente já está vendo essa transformação acontecendo. Eu acho que a chegada da IA generativa, principalmente em 2022, é um marco para essa aceleração, né, da digitalização, e muitas das funções, o que a gente tem ouvido aí dos especialistas, de fato, elas vão, principalmente as funções mais repetitivas, aquelas que você pode realmente delegar para uma IA fazer, isso aos poucos vai acontecendo. Sim, já está acontecendo. Já está acontecendo. Mas eu acho que, assim, então, assim, do ponto de vista do RH, o que precisa fazer? Precisa treinar as pessoas. Porque o que acontece? Tem estudos aí que a gente tem, não lembro se era da McKinsey ou qualquer outro ali, que mostra assim, a maior adoção da IA é espontânea. O colaborador já chega sabendo. Todo mundo tem a IA no seu celular. Então, assim, como é que o RH vai ter velocidade para acompanhar essa evolução que já está sendo natural com as pessoas e incluir isso no negócio da empresa de uma forma segura, porque a questão da segurança com a IA é muito sensível. E a IA não está regulamentada ainda. E assim, as informações sensíveis da empresa, elas podem vazar, não porque o funcionário quis, mas por um descuido. Então, assim, o RH tem que ser parceiro da tecnologia. Eu vejo cada vez mais isso como sendo uma solução integrada, porque é isso, as ferramentas estão chegando, as empresas estão customizando a IA generativa, por exemplo, mas as pessoas estão usando isso lá fora. Então, assim, como é que você conscientiza, como é que você trabalha a cultura da empresa para que elas entendam a importância de usar aquela... e como é que você acaba com medo também? Porque, como você falou, as funções vão acabar. Então, assim, quando a empresa adota um plano de IA generativa, de IA dentro das funções, as pessoas têm medo. Sem dúvida, tem medo, né? Mas daí tem uma outra coisa que precisa caminhar junto, né, Estela, que é a gestão de mudança.
né? E mostrar para o colaborador o valor. Se ele não vê valor naquilo e não se enxergar no processo, é fato, ele vai ter medo, ele vai recuar, ele vai ser resistente. E é uma cadeia, né? É uma Porque, cadeia. assim, a liderança da empresa tem que comprar essa ideia. Então, a liderança é o exemplo, é o que vai usar aquela ferramenta, que vai mostrar que aquilo é uma coisa importante, porque ele vai ter que ter esse letramento digital. Sem dúvida, começa por ele. E ele vai cascateando isso. E o RH tem essa função de fazer com que todos entrem na mesma página. E essa questão de você... Até virar cultura. Trabalhar a cultura, o mindset das pessoas, para que elas entendam a importância daquilo. E que aquilo, de alguma forma, não vai tirar total o emprego dela, pode transformar o que ela faz. É isso que eu ia falar. Não é tirar, mas é transformar, né? E se precisar, e realocar gente. Eu acho que esse redesenho das organizações é uma coisa que a gente... É até um tema que eu estou estudando lá no meu mestrado, justamente isso. Esse redesenho das competências e de como o fluxo de trabalho acontece vai mudar por conta da IA. Ô, Estela, mas você acha assim, né? A gente sempre vê um movimento muito reativo, né? Mas hoje já está pedindo um movimento muito mais preventivo e proativo das organizações para olhar para isso, né? Tem funções que a gente ainda nem sabe quais vão ser, né? A gente sabe, tem uma nova geração chegando, a Alfa, que já chega com um modelo de trabalho aqui, de profissões, mapa totalmente diferente daquilo que a gente conhece. Então, eu tenho um Alfa na minha casa, vulgo meu filho, que ele fala, ele está estudando design de produtos. E aí eu falo para ele, mas quero te ajudar no estágio, mas o que é, né? O que você faz? Não, eu não faço desenho de produto, não. Eu faço a experiência. Mas como assim a experiência? Não, mãe, design é enxergar o problema e trazer a solução. Eu falei, olha, tá vendo? E daí você precisa entender de pessoas para fazer isso, porque isso é comportamento. Não, então você precisa entender ele, como é que você vai incluir ele ou geração Z na tua equipe se você não está aberto para tudo isso? Então, assim, eu acho que o letramento digital é fundamental para todas as áreas. Mesmo se a tua área não assim, não for impactada diretamente, as áreas que estão ao teu redor vão ser, mas eu acho que não existe ninguém hoje em dia que não vai ser impactado. Não, já estão sendo, na verdade, né? É um caminho sem volta, né, Estela? Eu acredito que esse é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, Porque a evolução está sendo muito rápida. Tá. E como o Silvio Meira colocou hoje, né, assim, a IA, há uns 2 anos atrás, a gente fazia muitas entrevistas e falava assim, não, a IA vai fazer tudo menos ser criativa. Hoje ele falou exatamente ao contrário, a IA já está sendo criativa, porque quanto mais ela absorve as informações do mundo, ela vai melhorando. Ela vai melhorando o repertório, que nem a gente. Ela melhora o repertório. Agora, eu estava lendo um livro interessante outro dia daquele Ethan Mollick, que é um cara de IA. Sim. E ele fala um dos capítulos justamente sobre criatividade. E ele fala assim, a IA, ela pode ser sim criativa. Se você, ele fala de uns testes que fizeram, né? Uma solução feita por humanos, né? E as soluções ótimas foram realmente da IA em alguns, né? E vai comparando aí. Mas o que ela faz? Ela pega tudo que existe de todas as artes que já foram do mundo, né? E vem com uma solução. Aí eu fico pensando, a gente também faz isso quando está sendo criativo. A gente faz. Só que ela vai numa velocidade. Ela varre uma coisa muito maior. Mas existe o toque humano que é o diferencial. Se você pega uma música feita por IA, você pega uma música feita por Caetano, é o olhar. Esse olhar, ela não é... Não. E nem vai ter, mas ela vai te ajudar com as ferramentas para te tornar mais criativo. Exatamente. E daí, para a gente ter uma inteligência exponencial, a gente precisa do humano com o artificial. Né? Daí a gente vai ter a inteligência exponencial. E é para isso que ela veio mesmo. Ela é uma ferramenta. Né? Ela é uma ferramenta. O que não dá é para as pessoas terceirizarem tudo para a IA. Né? E a IA passar a pensar por você. É o que eles falam, né? Você não pode ficar preguiçoso. Não, pode ficar preguiçoso, né? Usa a IA para te provocar a sair dessa prostração, sabe? Porque acho que no final acaba
sendo isso. Porque até tem um termo novo que inventaram aí, work slot, alguma coisa assim, que é justamente o trabalho preguiçoso. Aquele que você entrega tudo para IA, você faz rápido, mas não dá, né? Não, porque você... eu não sei, eu como trabalho com texto, eu Então, reconheço muito Estela, rápido pois quando a é gente uma tem coisa os de... cacos, né? A gente sabe, eu conheço os meus cacos, você conhece os seus, a gente sabe, né? Mas é impressionante como a IA ela te entrega assim, rápido, em escala, volume, às vezes um volume que você precisa produzir muito, ela vai e te entrega. Mas a curadoria nossa é Ah, sim. essencial, isso não substitui de maneira alguma, né? Não, ela te ajuda a formatar, ela te dá ferramentas para deixar, sabe? Ela faz uma boa pesquisa às vezes, mas a gente ainda está evoluindo e eu acho que assim é essencial lembrar que elas alucinam e alucinam mesmo. Alucinam sabe? muito. E se você não tem um conhecimento para então, onde a gente chega a um outro ponto que eu acho muito importante, uma IA para quem está no começo de carreira, você tem que ter um cuidado, porque a pessoa não tem o repertório às vezes para ver aonde está essa Onde está alucinação. a alucinação? Então, como é que o RH vai lidar? Porque eu acho que isso é uma questão. É uma questão que a gente olha pouco, porque os jovens são muito rápidos com isso. Mas eles também podem ser facilmente levados para uma coisa, às vezes, de risco. Então, assim, tem tantas nuances nessa Não, adoção. tem mesmo, né? E o cuidado que os RHs precisam ter para a empresa não ficar cada vez mais robotizada em tudo, né? Liderança, por exemplo, né? Uma reunião de feedback com o colaborador. Você não vai delegar isso para uma IA fazer, né? Olha, existem questões, acho que até mais críticas, por exemplo, da IA determinar quem vai ser promovido e quem vai receber aumento. Mas, pois é. Acho que até pode ajudar o gestor trazendo os dados. Como eu falei, o RH tem muitos dados, mas a decisão não pode ser. Mas então, você trouxe uma questão interessante que eu li esses dias, né? Não lembro se foi no LinkedIn, mas uma profissional dizendo o seguinte: olha, um gestor da minha sala precisava, da minha empresa precisava demitir um colaborador. Então ele foi lá no prompt de uma IA generativa e colocou o comportamento do A, do B, do C, colocou as características do A, do B e do C e pediu para a IA aconselhar qual deveria ir embora. Falei, meu Deus, olha o perigo disso. Perigo. É a mesma coisa de promover, de dar aumento. Assim, o olhar humano tem que estar lá. Você pode, mas assim, o que pode te ajudar? Se você sabe todas essas características, você já tem uma opinião formada sobre aquele colaborador, você joga lá, ela pode te organizar esses dados. Mas a decisão final é humana, não pode ser delegada. E porque muitas vezes também a gente, se o prompt também não estiver bem feito, você não vai ter a resposta que você precisa. E às vezes a resposta não é a melhor resposta. Não, às vezes não é. Muitas vezes não é, né, Estela? Muitas vezes não é. Agora, vamos deixar a IA de lado, vamos falar de um outro tema que a gente tem visto ser bastante discutido nos dias de hoje, que é o conflito de gerações dentro das organizações, né? Então, a gente tem visto cada vez mais 50 mais sendo abortados das organizações, se bem que tem um movimento agora tentando trazer de volta, sim, né? E a geração Z, por outro lado, que já tem 28, 29 anos, já tem filho, já é casado, já tem boleto para pagar, né? Mas vem com um modelo mental completamente diferente das gerações. Eu sou X, das gerações X anteriores, né? Eu vi uma pesquisa recentemente que a média de permanência de um trabalhador nas indústrias hoje, nas empresas hoje, sem recorte de idade, tá? É de 2 anos. Era de 15, de 2. Quando a gente olha para a geração Z, é de apenas 9 meses. Então, eu acho que aí a gente tem sem dúvida, a gente está com 5 gerações, né? 5 gerações trabalhando no mesmo ambiente. Cada uma com as suas características e com as suas demandas, né? Isso. E eu acho que assim, o que as empresas precisam para justamente que essas
que as pessoas fiquem mais, porque em 2 anos você não constrói um ciclo, em 9 meses menos ainda. Se um processo de aculturação leva no mínimo 2 anos... Não dá. Não dá. Você não fecha um ciclo. Não. E quando o profissional não fecha um ciclo, ele vai para outra coisa, né, com aquilo faltando. Então, assim, eu acho o que falta? Falta você customizar mais tudo que diz respeito a cada geração. Não é uma questão de customizar benefícios, é customizar comunicação. Segmentar a comunicação, segmentar os desafios. Eu acho que, assim, esse ruído que você tem, que acaba sendo um ruído, porque a geração nova, ela quer subir. A geração que está lá em cima não quer sair. A geração que está no meio está espremendo. Você tem muitas demandas diferentes e que podem ser acomodadas em organizações menos gerais. Sem dúvida. Você pode botar de um jeito mais sim. horizontalizado, Sim. você pode pegar o especialista e ele fazer uma carreira especialista, e você pode mostrar isso para os jovens. Porque a gente tem algumas pesquisas que a gente deu, os jovens, eles gostariam de ter a carreira. Sim, eles gostariam. De desenvolvimento de carreira. Eles buscam desenvolvimento Eles buscam carreira, isso. mas dentro de uma empresa que faça sentido para eles. A empresa precisa fazer sentido e eles precisam ver que existe esse movimento, essa mobilidade interna. Precisa. Porque se o jovem entra lá e ele vê que as coisas nunca vão mudar, as coisas são porque são, e se ele não tem esse incentivo de desenvolvimento, que não precisa ser um desenvolvimento linear, como era antigamente, ninguém tem condições de prometer uma carreira hoje para ninguém. Vamos combinar. Não, verdade, não dá para romantizar a isso. Empresa não tem... qualquer empresa que você perguntava, eu não tenho condição de falar daqui a 3 anos vai ser isso, porque o futuro é incerto, a gente está vivendo o presente incerto. Mas se você vê que tem uma mobilidade, se você vê que existem outras possibilidades, a gente fala muito sobre carreira fluida, né? O jovem que vai fazer um projeto numa área, vai para outra. Então, ele consegue ver que ali ele tem possibilidade de aprender coisas diferentes, em áreas diferentes. O trabalho dele é reconhecido, ele fica. O problema é que as pessoas meio que... eu acho que a gente está sendo atropelado pela essa urgência. Eu acho que pela urgência, eu acho que tem uma questão da estigmatização também. Estigmatização, né? O estereótipo do jovem que não quer fazer nada. Isso, não é assim, sabe? Eu conheço, assim, não sei se toda generalização não é boa. Não. Mas, assim, eu vejo que, assim, vários estudos mostram assim, eles são muito mais, eles gostariam muito mais de uma oportunidade de desenvolvimento e carreira do que as pessoas imaginam. Eu concordo com você e tem estudos que trazem exatamente isso, né? Obviamente que a gente traz recortes de perfis daquilo que é tendência de comportamento, né? Mas eu concordo e é isso mesmo, né? E o quão saudável é essa complementariedade, né? De legado. Além disso, isso, por exemplo, as empresas, né, muitos RHs fazem o programas de mentoria reversa. Eu acho a mentoria reversa excelente. Acho que todo mundo tem que praticar todo dia, porque é tão bacana. Assim, é o jovem que entende tudo tecnologia, mas não entende nada sobre liderança. Então, assim, você pega um gestor mais experiente, joga com esse jovem. Essa troca é riquíssima. É muito rico. Todo mundo ganha. Não tem quem perde, né? Não, a empresa que ganha. E eu acho que isso, inclusive, fortalece o papel do RH estratégico, que a gente tanto busca, porque isso também é perenidade. Sim, isso é a sustentabilidade, porque exatamente. É como alguém falou hoje aqui, não lembro quem foi, mas essa questão, como é que eu vou formar uma liderança jovem remota, que nunca vai ver ninguém e tal. Então, assim, eu acho que foi o Fagerman, né, do tal autor falando isso. De fato, você... É um desafio. É um desafio. É um desafio. O trabalho híbrido é um desafio. O trabalho remoto, mas também o Gustavo estava falando essa questão do jovem que já nasceu na empresa que é totalmente remota, é uma outra cultura. Ele já fez a faculdade remota. Ele já está em outra. Ele já está em outra. Ele está acostumado. Mas você precisa tirar ele da zona de conforto. Eu concordo com isso, eu acho assim, o híbrido serve para isso, porque o jovem também está muito na zona de conforto do remoto e acaba perdendo algumas
algumas habilidades socioemocionais que você não sabe, dessa distância do humano. E né? de viver a cultura de fato, né? De entender o que De é entender cultura. o que é Né? cultura. Não que não possa ter uma cultura remota, mas eu acho assim, quando você tem uma cultura totalmente remota, ela acontece. Se você tem uma cultura que era presencial, virou híbrido, ela é diferente. Você está construindo algo, sabe? Eu acho que são momentos muito diferentes. Outro dia eu estava entrevistando uma executiva, acho que era da Pipo Saúde. Ela começou pequena, foi crescendo, agora ela tem, sei lá, ela começou, sei lá, com 20 pessoas, 50, 100, 500, ela cresceu. Mas eles começaram remotos. E aí ela estava contando que como todo mundo começou remoto, o negócio era remoto, tipo assim, não tem sede, não tem nada e tal. E agora ela está querendo o presencial justamente porque ela quer formar uma cultura, né? Sim. Só que ela falou, qual que era a Como ela dica? migra, como ela faz a transição. E como que ela conseguiu fazer já uma cultura, né? Porque eles eram só remotos. O que ela fazia? Ela fazia assim, quando chegava na sexta-feira, ela estipulava que tal hora 3 pessoas iam falar com 3 pessoas no remoto que não se conheciam. Então, e não era para falar de trabalho, tá? Então você tinha um momentinho ali, não era muita coisa, não era happy hour, era assim, vamos se conhecer? Então eu sou Estela, gosto disso, daquilo, eu sou, né? Cada um falava dessas coisas. E assim ela falou que as pessoas foram se conhecendo, e você vai criando uns vínculos Agora mesmo você vê, remotos. Estela, como a gente vai, e a gente volta no básico do básico do básico. Que é mais básico do que isso? É conhecer as pessoas. Conhecer as pessoas. É ouvir, é ter o ouvido atento, escutativa. Isso. E olhar para o outro, né? Totalmente. E daí voltando nas gerações, né? E essa nova geração que está no mercado de trabalho, ela já olha para o modelo de trabalho de uma forma diferente. Com certeza. Eles vêm. Então, você tocou aqui naquele ponto, né? Eles olham muito para uma coisa que tem que fazer um pouco de sentido, né? Tem que fazer Porque sentido. eles não gostam de estar envolvidos com uma coisa em que eles não sintam que Não a presença acredito. deles é importante, Exatamente. o que eles fazem é importante. Exatamente. É aquilo assim, precisa quebrar a parede. Por que eu preciso quebrar a parede? No passado era, por que você está quebrando a parede? Porque alguém mandou. Fulano mandou. Verdade. Não cabe mais esse discurso. Não cabe. Então, eu estou quebrando a parede porque esse vão vai me dar acesso a todo, sei lá. Então, eu trabalho na indústria farmacêutica, mas eu estou produzindo um remédio que vai salvar vidas. Esse é... Não estou defendendo a indústria farmacêutica, Não, tá? mas você sabe por que eu ri? Mas, Porque eu trabalhei na indústria farmacêutica e um trabalho de mudança de cultura que a gente fez lá foi justamente esse na época. Que quando você perguntava para o funcionário, o que você faz aqui? Eu faço remédio. Mas isso soa tão frio, né? Vamos colocar uma pitada de propósito aí. O que você faz aqui? Olha, eu faço tal medicamento que salva a vida, que faz isso, que faz aquilo. Outro dia eu estava conversando com um executivo de um projeto que chama... É um projeto social, Rede Cidadã. E aí ele estava contando que uma época ele trabalhava na prefeitura lá em Minas Gerais, ele era o RH, ele formou um RH dentro da prefeitura e tal, e ele tinha como missão salvar os cemitérios, melhorar os cemitérios que estavam largados, estavam feios. Que missão, hein? Não, era terrível. E aí ele conta que enfim, ele primeiro conquistou a população, mandou um bando de estagiário lá dar panfletos para falar, queremos melhorar o cemitério, o que você acha? Será que cheira? Ele foi conquistando as pessoas. E aí, ele foi fazer um trabalho de RH com os coveiros. Porque o que acontecia? O coveiro ia lá, ele punha fone de ouvido, ele não estava nem aí para o que estava acontecendo. Ele não sabia nem... Ele não tinha empatia nenhuma. Ele ia lá, tá. E ele fez toda uma recuperação de arranjar um uniforme para essas pessoas, de ensinar, fazer aula com eles. O que é inteligência emocional? O que é empatia? O que é importante que as pessoas... O trabalho que você está fazendo é super importante. Você está lidando com o amor de alguém. Você está dando... Você está ajudando a pessoa a se despedir daquela outra. Então, ele fez todo um trabalho
que aí depois, um dia, eles não se chamavam mais de coveiros, eles começaram a se chamar de nós somos funcionários do não sei o que lá, do Ele bem-estar do não humanizou sei. o processo. Ele humanizou o processo. E as pessoas não só reconheceram, o cemitério voltou, que a arrecadação tinha caído, ninguém mais contribuía, quem era dono do túmulo não pagava. Olha, voltou a arrecadar, os caras voltaram a fazer, entendeu? Essa transformação de gente. De gente. E dos dois lados. E coveiro deve ser uma profissão que Não, assusta, é né? engraçado, mas... Não, é engraçado, mas assustador ao mesmo tempo. Mas é isso. Stella, e para a gente caminhar para o final, né, você ouve muita gente, né, de grandes empresas, de médias empresas, de pequenas empresas, de fornecedores, né? O que você tem visto como tendência quando a gente pensa em RH do futuro? Então, eu acho que assim, o que eu vejo muito é o RH atuando muito em parceria com tecnologia, né? Para pensar em soluções, uma vez que a tecnologia está no centro dos negócios hoje. Eu vejo o RH olhando para a saúde mental. Isso é uma questão que veio com a pandemia, mas eu vejo isso se concretizando em programas mais... E agora com a NR1 atualizada, né? Então, isso vai ser um plus a mais. Quem já estava fazendo está bem, quem não estava fazendo vai ter que fazer. Mas eu acho importante porque era um tabu nas empresas, sim. Isso eu vejo como uma tendência do futuro. Até a questão de trabalhar o bem-estar, a felicidade. Isso são temas que antes você não tinha uma coisa concreta. E hoje você vê grandes empresas, por exemplo, a Heineken, a Vale... Chief Happiness Officer, né? Então, essas grandes empresas tendo Chief Happiness Officer, contratando consultorias de felicidade, isso é uma coisa impensável há poucos anos atrás. Então, eu acho que assim, a gente está humanizando, essa visão da liderança humanizada é uma coisa que eu vejo crescendo, e eu vejo que o RH tem que ter esse papel de mediador ali entre tecnologia e essa visão humanizada. Eu acho que o futuro que eu vejo ele vai ter que conciliar as duas coisas. Ou seja, a tecnologia está caindo no colo de RH. Também. Stella, muito obrigada. Muito Adorei obrigada. ter você aqui. Espero que o restinho de terça seja muito produtivo. Tá ótimo. Obrigada a você. Obrigada, eu.